CBN Universidade. A gente tem um desafio bom aqui nas sextas-feiras, que é de apresentar a vocês quem são os professores ou as professoras, né, que foram incluídos aqui do Espírito Santo numa lista que é mundial. Uma lista que foi divulgada pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Nós temos 13 pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo nesta lista de mais influentes do mundo. E o nosso desafio, meu, da Patrícia ou da Adalberto, foi apresentá-los à comunidade capixaba, quem eles são, o que eles fazem, que tipo de estudo levou, né, a esse reconhecimento internacional. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho a história do professor doutor Luiz Carlos de Abreu. Ele é do Departamento de Nutrição da UFES e também está entre os 13 mais influentes do Espírito Santo lá na lista da Universidade de Stanford. Professor Luiz Carlos, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, é um prazer ouvi-los e falar com você e com seus ouvintes. É um prazer nosso conhecer um pouco mais do seu trabalho. Sei que o seu trabalho é multidisciplinar, né? Isso, o foco da Universidade Federal do Espírito Santo, ele é predominantemente multidisciplinar, permeando as 3 áreas de conhecimento. Isso aí, e eu queria que você me contasse um pouco mais. Covid, AVC, políticas públicas, como foram esses estudos que te colocaram nessa lista aí dos influentes? Bom, estar nesta lista de influentes é na realidade uma grande honra para todos nós, né? Estamos localizados no estado do Espírito Santo. Essa lista, ela trabalha com indicadores dos artigos que nós publicamos decorrentes das nossas pesquisas cotidianas. Sem dúvida nenhuma, quando nós, cientistas, conversamos com os nossos pares, esse diálogo é feito a partir de publicações. Essas publicações são em periódicos específicos, são chamadas as revistas científicas. Por exemplo, a Nature, Science, JHGD, revista da Associação Médica Brasileira, dentre outras milhares existentes no mundo. Predominantemente no idioma inglês, que é a língua da ciência. Isso facilita e muito o bate-papo entre nós ao redor do mundo, em qualquer rincão. Os pares, né, professor? Isso. Com o advento da tecnologia, estas informações passaram a ser divulgadas amplamente para toda a população do mundo, pois basta você acessar uma inteligência artificial e você consegue traduzir para qualquer idioma aquela informação que foi divulgada numa revista. Isso ampliou e muito a visibilidade de pesquisas realizadas nos vários rincões dos diversos continentes mundiais. Isso é muito bom para a ciência. Mas respondendo de maneira objetiva a tua pergunta, existem muitas lacunas de conhecimento. Nós ainda somos muito limitados do ponto de vista de conhecer a profundidade dos assuntos que nos permeiam. Dentre eles, essa relação entre doenças crônicas, doenças não transmissíveis, doenças transmissíveis, como é o caso da Covid, doença não transmissível, como é o caso do acidente vascular cerebral. E dentro desta relação, nós encontramos aí o papel das políticas públicas, pois compete ao Estado a aplicação de políticas públicas para que nós possamos efetivamente melhorar a qualidade de vida da população. O que é isto, melhorar a qualidade de vida da população? Como sanitarista, para mim, é prover contribuições das políticas públicas a partir de pesquisas como, por exemplo, da Covid-19, que é essa pandemia avassaladora, que ainda está vigente, não há ainda término da pandemia da Covid-19. É importante deixar isso claro para os seus ouvintes. Nós estamos na vigência da pandemia da Covid-19. O que aconteceu foi que a OMS decretou o fim do estado de emergência em saúde pública. E esse estado de emergência permite aos governantes, por exemplo, comprar vacinas sem licitação. A partir de final de 2023, foi decretado o fim desse estado de emergência. Entretanto, a Covid-19 ainda não saiu do quadro de pandemia. Ou seja, ela continua sendo muito grave e nós ainda sabemos pouco ou quase nada sobre as repercussões da Covid em longo prazo
e das suas múltiplas modificações genéticas que ocorrem no dia a dia. Portanto, como ela é uma doença sistêmica, ela comete pulmão, ela comete coração, sistema digestório, rim, ela efetivamente se entrelaça com outras doenças que o sujeito tem. Por exemplo, uma hipertensão arterial. E a junção dessas duas doenças, por exemplo, resulta num quadro avassalador para o sujeito que é acometido por elas. É mesmo? Resultando, por exemplo, no aumento da incidência do acidente vascular na população jovem, de 19 a 59 anos de idade. Essa população, ela é aquela que mais está no mercado de trabalho, gerando produtos finais para a sociedade. E ela sempre foi negligenciada, porque potencialmente é saudável, por políticas públicas. Então, portanto, são pesquisas nessa linha de conhecimento que levaram-nos a divulgar esta relação entre políticas públicas de saúde e a relação com a Covid-19 e o acidente vascular cerebral, o que me permitiu, nessa última edição, estar entre esses cientistas que têm contribuído para definir rumos de pesquisa em nível mundial, que me deixa bastante feliz com esse resultado. Olha, a gente também. Professor, especificamente aí, né, da questão da Covid, que a gente ainda vive, né, um quadro muito grave, o que essa condição sistêmica ela gera? É uma inflamação? Perfeito, veja só. Eu tenho vários eventos que acometem o tecido biológico ou o corpo do agente que foi infectado. Ele vai gerar no pulmão, a resposta final sempre é inflamatória. E quando você gera uma resposta inflamatória, você literalmente leva a sobrecarga do tecido biológico, sobrecarga do pulmão, do coração, e se o sujeito é acometido por alguma outra doença, se ele tem comorbidades, como por exemplo obesidade, hipertensão arterial, essa exposição ao vírus, porque é importante destacar, todos nós estamos sujeitos e expostos ao vírus SARS-CoV-2. Uhum. Se eu, por exemplo, estou com a minha vacina em dia, a chance desse vírus evoluir em mim como hospedeiro, ela é reduzida. E se porventura ela ocorrer, eu vou ter sintomas leves, Entendi. parecidos com uma gripe. Entretanto, se eu sou hipertenso e não tomo meu medicamento para controle da pressão arterial, esta exposição tende a potencializar o meu quadro de hipertensão, agravando a minha condição de saúde. E esse agravamento tende a fazer com que a manifestação da Covid-19 seja de moderada para grave, podendo levar o sujeito para a unidade de terapia intensiva. E nesse caso, quanto maior for o número de comorbidades que nós temos, por exemplo, ser sedentário é uma comorbidade. Se você não faz exercício pelo menos 30 minutos por dia, durante 5 dias dos 7 dias consecutivos, você é sedentário. O sedentarismo é uma doença. Portanto, se você não pratica exercício e é exposto ao SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid, e evolui para a doença Covid-19, você tem uma tendência a ter maior gravidade e isso pode levar você à morte. Portanto, é muito grave e desafiadora entender esses sintomas, mesmo porque é importante destacar que nós, população, cansamos da Covid-19. Entretanto, o vírus SARS-CoV-2 não cansou da gente, né? Exatamente isso. E nós baixamos a guarda. Hoje nós continuamos aglomerando, continuamos utilizando transportes coletivos lotados. Não temos tomado cuidado de usar máscara de proteção, porque são medidas como essa que me protegem, mas protege o outro também. Enfim, são cuidados dessa natureza que faz com que você, a partir de políticas públicas, possa melhorar a condição de vida do indivíduo e da sociedade como um todo. Professor? Mas isso, de maneira objetiva,
Professor, fica comigo na linha um minutinho só. Eu vou para a informação da Rede CBN, a gente vai voltar em um minuto para finalizar essa nossa conversa. Já peço aqui meu agradecimento, já deixo meu agradecimento aqui ao professor Luiz Carlos de Abreu, professor sanitarista, professor da UFES, pesquisador, incluído numa lista dos mais influentes do mundo. Gente, estou falando de gente daqui, tá? Do Espírito Santo, numa lista dos mais influentes do mundo. E o professor falando um pouco do trabalho de investigação dele, porque vocês são cientistas, né, professor? Vocês trabalham com essa investigação. Exatamente isso. Nós praticamos ciência no nosso cotidiano, buscando elencar as pesquisas sobre determinados temas, como, por exemplo, a Covid-19 e o AVC, e buscar aí relação com o adoecimento. E nós temos demonstrado, a partir dessas pesquisas, que o adoecimento não é distribuído de forma homogênea. Ele responde, por exemplo, a determinantes sociais de saúde, onde entram as políticas públicas. As desigualdades territoriais, o acesso desigual aos serviços, tudo isso contribui para a piora do quadro de saúde quando um sujeito é acometido pela Covid-19 ou por um AVC. Entendido. E aí que entra o seu papel de sanitarista? Exatamente. O sanitarista é um profissional que trabalha com saúde pública, que tem como foco políticas públicas e epidemiologia. Nós usamos essas duas ferramentas para mapear o território e, por conseguinte, as pessoas que nele convivem, para definir estratégias, mapear procedimentos e gerar relatórios circunstanciados para que qualquer sujeito possa ter acesso, em especial o poder público. Por exemplo, nós analisamos o período do início da Covid-19, lá em 2020, até os dias atuais, e correlacionamos com o que foi feito de políticas públicas nesse período. Por exemplo, o uso de proteção individual a partir de máscara. Qual foi a efetividade dele naquele período? Qual é a efetividade desta política pública nos dias atuais? O senhor tem essa resposta? Temos, com certeza. No período inicial, ela teve um sucesso muito grande, algo em torno de 80% de redução da transmissibilidade viral do sujeito acometido para o outro. A máscara protege o outro, não é você. Atualmente, esse número reduz. Por quê? Porque a máscara, para ser efetiva, ela precisa ser uma P95. E nós não temos essa em disponibilidade pela questão financeira e tampouco pela oferta do produto no mercado para que toda a população utilize. Entretanto, você teve outras políticas públicas que mitigaram a ação da máscara, que pode contornar esse problema. A vacinação. A vacina. A vacina foi, de fato, a política pública de maior sucesso no controle da pandemia da Covid-19. A gente poderia dizer do tipo, a vacina hoje é a melhor máscara que existe? Eu diria para você que se você for vacinado e num ambiente cheio de pessoas, que você suspeita que alguém tenha um resfriado, porque você não vai adivinhar se tem ou não Covid. E se você usar uma máscara comum, essas máscaras cirúrgicas, você está muito bem protegido para não evoluir com um quadro de Covid-19. Entendido, mas fazendo a minha analogia aqui, ó, hoje, né, as pessoas, o senhor falou que a máscara melhor, ela não está em condições de ser adquirida por qualquer pessoa. E aí, ao se vacinar, a gente já está criando uma barreira nova, que é a melhor máscara é a vacina? A barreira da vacina é a mais eficaz que nós temos contra a Covid-19. Entendi. Então eu posso concordar com a sua ideia, entretanto, destacar que é fundamental que todos nós estejamos vacinados, com o ciclo de vacinal completo, e todos os anos voltar ao posto de saúde para receber nossa dose de vacina, porque ela é a única que se mostrou efetiva para diminuir o espraiamento, a dissipação, a continuidade da Covid mais grave que nós temos. Professor, falando um pouquinho mais da sua história, o senhor é graduado em Física, em Fisioterapia e em Serviço Social. São três graduações construídas ao longo da vida universitária. Exatamente isso. Comecei com fisioterapia ainda muito jovem, lá na década de 90. O Serviço Social foi mais recentemente. Mas sim, são 3 formações nas 3 áreas de conhecimento para tentar entender o comportamento das ideias, comportamentos e ideias
dos diversos cientistas ao redor do mundo. É um eterno estudante, né, essa questão. professor? O cientista ele é eterno estudante, né? Todos os dias o café da manhã do cientista é fazendo leituras sobre diversos temas que envolvem a sua linha de pesquisa e a do outro, para que nós possamos, enquanto cientistas, ter a felicidade de concordar com aquela pesquisa realizada, com aquela conclusão do trabalho publicado, ou discordar. Mas o que é mais interessante é que nós cientistas ficamos muito felizes quando discordam de nós, que mudam a trajetória da nossa resposta, porque isso melhora a qualidade de vida da população mundial como um todo. Que desprendimento, viu, professor? Acho que dessa maneira que nós nos tornamos cientistas. Tem que ser praticamente desprendido e feliz, né? Trazer a resposta. A ciência, ela é caracterizada pela resposta transitória. Não existe resposta verdadeira. Por exemplo, hoje eu estou dizendo para você que a vacina é, sem dúvida nenhuma, pelos dados que nós temos até o momento em nível mundial, a melhor estratégia e a melhor política pública para diminuir a propagação da Covid-19. Se amanhã surgir alguma outra ação que diga que é mais efetiva que a vacina, nós ficaremos muito felizes em falar, não é mais a vacina, é a que foi propagada no dia de hoje. Assim é a vida do cientista. Que legal. Ô, professor, muito orgulho de tê-los, viu? Dentro da Universidade Pública do Espírito Santo, né? E ganhando o mundo aí com esse desprendimento aí, com estudar e buscar o melhor para os outros, né? É o nosso cotidiano, é o nosso trabalho na formação de jovens cientistas em nível de mestrado, doutorado, em pós-doutorado. E a Universidade Federal do Espírito Santo é uma das 5 melhores universidades que nós temos no Brasil, com destaque mundial. E isso facilita o nosso trabalho. Nós escolhemos estar na Universidade Federal do Espírito Santo e a Universidade do Espírito Santo, a Universidade Federal do Espírito Santo, nos acolhe, nos gera totais condições, apoiadas, por exemplo, pela FAPES, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Espírito Santo, para a realização de nossas pesquisas sem ter nenhum cerceamento daquilo que nós pesquisamos, do que divulgamos. Nós realmente fazemos ciência de primeira linha e em resposta às demandas da sociedade. Isto nos torna felizes por estar num estado acolhedor e numa das melhores universidades do mundo. Que legal. Sucesso para o senhor, viu? Tudo de bom. Igualmente para todos nós e um bom dia para vocês e seus ouvintes. Bom dia.